Olha isso aí. Até 1824, acreditava-se, questão de 2016 do Enem da segunda aplicação. Então, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Opa, funcionamento ideal. Funcionamento ideal já vem Carnot. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Agora, tal limitação ocorre por essas máquinas. E aí? Segundo a lei da termodinâmica, então é impossível que uma máquina térmica operando em ciclos, ela consiga converter integralmente todo o calor que lhe é fornecido em trabalho. E aí, por quê? Lembra lá da equação de Carnot, que dá a eficiência de uma máquina térmica em função da temperatura, da fonte quente, da fonte fria? A eficiência é 1 menos um termo, que é o termo da razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Para essa eficiência ela ficar próxima de 1, próxima de 100%, eu preciso que esse meu segundo termo aqui, ele tenda a 0, que eu possa cortá-lo. Só que para que isso aqui aconteça, como eu tenho uma razão, o valor no denominador tem que ser diferente de 0. Então a temperatura da fonte quente tem que ser diferente de 0. Ao passo que a temperatura da fonte fria, ela tem que estar próxima de 0. Lembra que essas temperaturas que a gente joga nessa relação são temperaturas em escala absoluta. Então a temperatura da fonte fria, que tem que estar próxima de 0, ela tem que estar próxima, na verdade ela tem que ser o 0 absoluto. E você consegue operar, você consegue levar uma máquina térmica, botar a sua fonte fria no 0 absoluto? Não, isso é um absurdo, mas isso é uma impossibilidade. Então, por essa limitação, as máquinas elas não são capazes de converter 100% do calor que é fornecido para elas, através da fonte fria, da fonte quente, perdão, em trabalho útil. Beleza? Então essa é a limitação. Agora, essa questão em si, ela vai te pedir outra coisa. Ela vai pedir que você lembre do conceito de entropia. O que eu preciso que você se lembre? Esse quadrinho azul que estava lá na sua aula. Isso aqui é um slide da sua aula. Então se liguem no bizu, porque só isso aí, como eu falei para vocês durante a teoria, só isso aí já vai te ajudar a matar um monte de questão. Olha o que eu falei para vocês. Se um processo ele for irreversível, e ocorrendo num sistema fechado, a entropia do sistema aumenta. Se um processo ele for reversível, por outro lado, também ocorrendo num sistema fechado, a entropia vai permanecer inalterada, ela vai permanecer a mesma. Então, quando o processo é irreversível, a entropia ela aumenta. Galera, uma máquina térmica operando em ciclos, quando você queima combustível para aquele combustível se expandir e daí produzir trabalho útil, isso é um processo irreversível. Você não consegue pegar as gotículas, então os fragmentos de gás carbônico, dos gases expelidos, produzidos por aquela máquina e reverter aquilo ali em combustível. Você não consegue fazer aquilo ali voltar a virar combustível fóssil. Lógico, vai ter um ciclo lá da natureza, que pode ser que consiga fazer isso em muito, muito tempo, mas para a gente aqui, termos palpáveis, é um processo irreversível. Se é um processo irreversível, ele é aquele que ocorre com o aumento da entropia. Se a entropia aumenta, daí a gente já sabe que o gabarito só pode ser a alternativa B. Mas só porque eu não gosto de fazer assim? Vamos analisar as outras? Vamos ver qual é o problema das outras? Então a limitação ocorre porque essas máquinas realizam trabalho mecânico? O problema das máquinas não é realizar trabalho mecânico. Tá, elas realizam trabalho mecânico. É o objetivo pelo qual elas é feito. E sim, o problema dela realizar trabalho mecânico é o quê? Você não consegue converter, como eu acabei de falar para você, 100% do calor que é fornecido para as máquinas em trabalho mecânico. Você não consegue por quê? Porque para isso acontecer, você teria que operar com a temperatura da fonte fria lá próxima do 0 absoluto. Até no 0 absoluto para você ter 100% de rendimento. Isso aí é impossível. Você não consegue trabalhar com a fonte fria a 0 absoluto. Você não consegue chegar ao 0 absoluto. Beleza. C. Lembrando que é o B o gabarito, por isso que eu pulei. Utilizam transformações adiabáticas. Galera, não vai ser o fato da máquina usar uma transformação adiabática, ou seja, que não permite a troca de calor com o ambiente, ou não, que vai determinar que ela não vai conseguir ter um ciclo de 100% eficiente. Não, está relacionado com as temperaturas lá das fontes frias e da fonte quente. Não é isso. Não é isso que delimita a transformação ser 100% de rendimento ou não. Contrariam a lei da conservação de energia. Energia a gente sabe que se conserva. A energia se conserva, então a energia que a fonte quente fornece, ela vai se conservar, ela vai ser convertida. Só que ela vai ser convertida em duas frentes. A primeira é o trabalho útil, é o que me interessa, é o que eu quero que a máquina faça. Converta calor da fonte quente em trabalho útil.
só que com uma certa limitação. Eu não consigo converter 100% do calor da fonte quente em trabalho útil. Uma parte é perdida para a fonte fria. Por isso que o motor do seu carro esquenta, por isso que tem que ter um sistema de arrefecimento, por isso que uma locomotiva a vapor também tinha. Você tem que ter uma maneira de controlar e você sabe que aquilo ali vai esquentar. Então, você não vai contrariar. A lei da conservação de energia é mantida. A energia se conserva. Só que você não consegue converter toda a energia da fonte quente, toda a energia do seu combustível, por exemplo, em trabalho útil. Você vai perder uma parte daquela ali e é por isso que o motor vai ter uma temperatura ótima, que ele vai esquentar sim. Só que ele tem que esquentar até chegar a uma temperatura ótima de operação, que os fluidos, não só refrigerante, mas lubrificante também, a lubrificação do motor, são usados óleos. Esses óleos eles têm uma viscosidade, todas as suas propriedades físicas e químicas, que são função da temperatura. Então eles vão ter uma temperatura ótima para operar, para que a lubrificação do motor ocorra da maneira correta, tal como especificada pelo fabricante. Beleza? E aí? A AM diz que elas funcionam com temperatura igual da fonte quente. Galera, olha que absurdo. Como seria o rendimento dessas máquinas se elas operassem com a temperatura igual da fonte quente? Você tem que o rendimento pelo ciclo de Carnot para a máquina de Carnot é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria, como eu mostrei para vocês, sobre a temperatura da fonte quente. E se falar que a máquina está com a temperatura igual à da fonte quente, significa que a temperatura da fonte fria é a própria temperatura da fonte quente. Beleza. Se for a temperatura da fonte quente, corta isso aqui dá 1. 1 menos 1, galera, dá um grande redondo zero. Significaria que a eficiência da sua máquina aí seria nula. Ela não seria capaz de converter nada, nenhuma parcela do calor fornecido pela fonte quente em trabalho útil. Então seria, para que eu vou fazer uma máquina desse tipo que de nada seria útil para mim? Então, essa aí não é a limitação. As máquinas não têm essa limitação porque elas não operam dessa maneira. Beleza?